Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 30ª live do Desafio de 21 Dias. Meu nome é Amanda e o tema de hoje é a roda dos hábitos da magreza. Vamos falar então um pouquinho sobre a importância de nós desenvolvermos alguns hábitos. Hoje nós vamos falar alguns hábitos que você precisa desenvolver para construir o seu corpo magro e saudável. Então vamos lá, né? A gente já vem falando em algumas lives a questão da importância de nós desenvolvermos hábitos saudáveis que vão fazer com que a gente leve esses hábitos para o resto da vida. Só dessa forma a gente consegue um emagrecimento definitivo. Oi, mãe, seja bem-vinda! Então eu quero começar aqui com uma frase que é: não comece uma dieta, qualquer dieta que seja, que tenha um dia para acabar. Adote um estilo de vida ativo e saudável, porque é isso que vai fazer com que você consiga emagrecer de forma definitiva. Tenha saúde e se orgulhe daquilo que você faz. Combinado? Então hoje nós vamos falar sobre isso, vamos aprofundar um pouquinho esse tema, né? Existem vários livros aí que falam muito sobre hábito, né? A gente gosta de 2 livros, que é O Hábito Atômico e o Poder do Hábito. É muito importante que a gente entenda que para que a gente possa criar novos hábitos, porque se a gente tá com um resultado que a gente não deseja mais, que a gente quer uma mudança, é importante a gente desenvolver novos hábitos. Significa que nós estamos com hábitos ou com vícios, que é um hábito ruim, que está levando a gente para o sobrepeso. E a gente precisa, então, traçar novos hábitos. E através da neuroplasticidade, a gente pode remodelar o nosso cérebro, a gente pode reconstruir, a gente pode criar novas conexões neurais. E isso nada mais é do que a gente mudar a nossa rota, ok? Então, hoje nós vamos falar aí de alguns hábitos que precisam ser desenvolvidos nesse processo para que você consiga não só emagrecer, mas manter o seu resultado para sempre. Então, nós vamos falar aqui de 8 hábitos, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre 8 hábitos que eu separei aqui, né? Existem outros também que você pode desenvolver e pode encontrar, mas eu acredito que esses 8 são a base de tudo, a base do emagrecimento saudável e definitivo, tá bom? Então, antes vou tomar um golinho de água. Você já tomou sua água hoje? Quanto que você já tomou de água hoje? Então, ó, um brinde para você. E se você ainda não viu a nossa live sobre água, é importante que você veja para mudar o seu hábito em relação a esse, que é um dos hábitos que nós vamos falar hoje. Então vamos lá. O primeiro hábito que nós precisamos falar é o sono. O sono, ele é extremamente importante para o processo de emagrecimento. Muitas pessoas nem contam com esse hábito que deve ser alcançado aí, que deve ser desenvolvido, porque as pessoas não acreditam que isso tem interferência no sobrepeso, mas tem muita interferência no sobrepeso por conta da questão hormonal que acontece quando a gente dorme. Oi, Ellen, bem-vinda, linda, tudo bem? Então, é muito importante que a gente tenha um tempo de qualidade na hora de dormir. Para isso, existem várias coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode diminuir o uso do celular à noite, pode ler um livro, fazer uma oração, fazer uma técnica de respiração que pode contribuir aí para desacelerar a nossa mente, pode fazer um download your brain, que a gente já falou aqui, que é descarregar a nossa mente. Ó, minha mãe já tomou 1,5 litro de água, muito bem, linda. Ó, são 11h30 da manhã no Brasil, muito bom, muito bom. Então, assim, nós precisamos desenvolver algumas coisas dentro desse hábito, né, que é o sono, que precisa
desse compromisso da gente conseguir ter uma noite mais tranquila. Isso porque quando a gente não dorme, a gente produz um hormônio que é o cortisol, que faz com que impeça a queima de gordura. Sabe que durante a noite, né, a gente queima gordura e a gente aumenta o crescimento de massa muscular. Só que se a gente não dorme, esse processo não acontece, tá bom? Então, é muito importante que a gente trabalhe nesse hábito. Mas então, nós vamos falar aqui de 8 hábitos e como nós fizemos ontem, né? A gente já fez uma ferramenta hoje nós vamos fazer uma outra ferramenta, que é a roda dos hábitos do emagrecimento. Então, eu queria que você desse uma nota para esse hábito, que é o hábito do sono, né? Como é que tá para você aí essa questão do sono? Sei que quando a gente tem bebê é mais difícil, né? Mas é por isso que é importante, assim que o bebê dorme, a gente já estar programado para dormir. Porque esse sono da noite, ele é mais benéfico até, da gente dormir um pouco mais cedo e acordar um pouco mais cedo. Ele é muito benéfico, esse soninho que a gente faz assim entre 9 e 11 horas da noite, sabe? Eu sei que não é fácil, eu também tenho muita dificuldade de dormir cedo, porque eu também trabalho com o horário do Brasil, então tipo, meia-noite aqui ainda é 8 horas da noite no Brasil, né? Eu sei, não é fácil. Mas é um hábito que a gente precisa trabalhar nele, porque tem muitas pessoas que fazem o restante dos outros hábitos estão em ordem, mas o que tá faltando para ela conseguir emagrecer é o hábito do sono, tá? Então, quero que você coloque uma nota de 0 a 10. Que nota que você dá para o seu sono, para a qualidade do seu sono, tá? O próximo hábito é o hábito da respiração. Como que funciona esse hábito? Esse hábito, ele é muito importante para que a gente possa fortalecer o lado racional do nosso cérebro, tá? Então, eu sempre indico para as meninas essa técnica da respiração, especialmente quando elas estão na frente e num momento de extremo desafio em relação à alimentação. Então, se você já tomou a sua decisão de emagrecer, já fez a sua visualização, né? Você já aplicou aí algumas coisas que a gente veio passando nessas últimas lives, né? Agora é a hora da gente aprender um pouco sobre a respiração. E se você não passou por esse processo ainda, se essa é a sua primeira live, não tem problema. É importante que você aprenda essa técnica e depois que você volte nas lives, principalmente a live de ontem, que nós falamos sobre a visualização, que eu acredito que é o primeiro passo aí para a gente conseguir alcançar o resultado de emagrecimento que a gente deseja, para você poder conseguir se visualizar no resultado que você quer, tá bom? Então, a respiração, ela é importante que seja um hábito diário, né? Tem pessoas que chamam isso de meditação, você pode também pensar que é aquele momento de oração, onde você vai dar uma relaxada, onde você vai entregar um pouco dos seus problemas para quem é capaz de resolver, né? Que é Deus. Então, assim, é um momento onde você vai tirar ali de 5 a 10 minutinhos para você se concentrar. E no momento onde você estiver fazendo a sua oração, estiver fazendo a sua meditação, você concentrar a sua respiração aqui na parte abdominal. Então, você vai respirar fundo e expirar lentamente. Respira fundo e vai soltando. Isso ajuda muito, principalmente a gente a melhorar as nossas decisões, tá? Então, ter esse hábito é muito importante. Então, uma das coisas que eu ensino para as meninas é assim: se você estiver diante de uma situação onde é um alimento que para você é muito desafiador, que você gosta e que você ainda não trocou, né, o seu drive da mentalidade magra, você ainda tem o seu drive da mentalidade gorda e você ainda não consegue ter esse controle para você conseguir dizer não, então esse é o momento de você aplicar essa técnica da respiração. Se você não puder fazer isso ali onde você tá, você pede um minutinho. Se alguém te oferece alguma coisa, você fala assim: ai, não, eu não quero, obrigada, dá só um minutinho para mim, eu preciso ir até o banheiro. E aí você vai até o banheiro e faz essa respiração, tá bom? Que você respire 20 vezes, bem concentrada aqui na sua respiração diafragmática, que é essa aqui, assim, perto da nossa costela, né? Se concentra ali mesmo.
Inspira e expira. Mas antes, né, eu não sei se você já aplica essa técnica, se você já conhecia essa técnica, mas eu queria que você desse uma nota, né, nesse hábito que ele faz parte da roda dos hábitos do emagrecimento ou da pessoa que quer, né, desenvolver uma vida mais saudável. Então, eu queria que você colocasse aí, né, no seu caderno, que você apontasse qual é a nota que você dá para esse hábito de 0 a 10. Terceiro hábito. O terceiro hábito que é importante a gente desenvolver é a alimentação. A alimentação correta, né? Vamos colocar assim, que nada mais é do que a gente fazer escolhas cada vez mais saudáveis. A gente vem falando bastante sobre equilíbrio nutricional. Já vi que tem umas lindas que já estão melhorando muito as suas escolhas, né? Mas esse é um ponto muito importante. Por quê? Quando a gente escolhe alimentos que são mais saudáveis, né? Ricos em fibras, como a gente viu ontem, rico em micronutrientes, rico em proteína de alto valor biológico, em carboidrato do bem, em gordura boa. Quando a gente começa a fazer a escolha dessa alimentação e a gente vai colocando para dentro do nosso corpo, fica muito difícil de caber outro tipo de coisa. O corpo não sobra espaço para a gente colocar as coisas que não fazem bem para a nossa saúde. Então, quanto mais a gente consegue melhorar as nossas escolhas e a nossa alimentação, maior a chance de cada vez menos ter espaço para esse tipo de alimento, que são os condimentados, alimentos que têm muita gordura, muito sal, muito açúcar, né? Que são ricos aí em gás, que a gente fala. Então, quanto mais de alimentos, né, naturais, que são da natureza, a gente conseguir introduzir na nossa alimentação, mais a gente vai conseguir evitar os outros alimentos. Então, antes de você pensar em quais alimentos você vai tirar, pense em quais você vai colocar. Porque quando você pensa naquilo que você vai acrescentar, que você vai colocar, a sua mente está condicionada a procurar coisas boas. Lembra que a nossa mente quer ou fugir da dor ou ter prazer? Então, quando a gente se conecta naquilo que a gente vai tirar, a gente está se conectando no quê? Naquilo que causa dor, naquilo que é desafiante, naquilo que eu vou sofrer para fazer, né? Mas quando você se concentra naquilo que você vai introduzir, a sua mente vai buscar aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que faz bem para o seu corpo, para o funcionamento do seu corpo. Então você vai condicionando a sua mente para fazer busca de coisas que vão fazer bem para você e não ter que evitar a dor de tirar aqueles alimentos que te dão um prazer no seu paladar. Tá bom? Então, em relação à alimentação correta, que nota você se dá hoje, né? De 0 a 10. Que nota você se dá para suas escolhas alimentares, para aquilo que você tem escolhido no seu dia a dia? Coloca aí no seu papel. Agora, o quarto hábito. O quarto hábito é a água, né? Hidratação. A hidratação é um hábito que precisa ser desenvolvido, tá? Tomar água não é algo que a gente faz muitas vezes porque a gente quer, né? Às vezes a gente precisa. Então, são hábitos que muitas vezes a gente não tem ainda, mas a gente precisa desenvolver para que você consiga não só hidratar o seu corpo, mas também eliminar as toxinas do seu corpo, melhorar o funcionamento dos seus órgãos, acelerar o seu metabolismo, melhorar o aspecto da sua pele, né? Nós vimos isso na live de sábado, que foi a live sobre água. Então, esse é realmente um hábito que precisa ser desenvolvido. Oi, Marilena, seja bem-vinda. Tudo bem, lindona? Então, a água, a gente já conversou, né, que o que a gente precisa em relação à água é fazer o nosso peso
vezes 35. É dessa forma que a gente vai encontrar um número aproximado daquilo que a gente deve utilizar como a quantidade, né? O parâmetro que a gente tem que se basear para que a gente possa tomar água, tá bom? Deixa eu fazer uma continha aqui. Olha, por exemplo, uma pessoa que pesa 61 quilos, ela tem que tomar em torno de 2 litros e 100, tá? Então, o ideal aí é que ela ingira pelo menos, no mínimo aí, 2 litros a 2 litros e meio de água, tá? Então, você pode fazer o seu cálculo também e baseado nesse cálculo e no resultado que tá dando dessa conta e o que você tá fazendo hoje, coloca aí no seu papel de 0 a 10. Qual é a nota que você dá para o hábito da hidratação, da água? Falando em água, alguém pode pôr um pouquinho aqui para mim, por favor? Muito bem, agora vamos para o quinto hábito. O quinto hábito é a ativação física ou atividade física, né? É você fazer algo para mexer o seu corpo, para colocar o seu corpo em atividade, em movimento. O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. Ele é uma máquina perfeita que precisa de atividade, certo? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, a cada 1 hora, é importante que você levante por 5 minutos, você faça alguma coisa. Pode ser um agachamento, pode ser andar, dar uma volta no quarteirão, pode ser andar dentro do seu próprio escritório, ir até o banheiro, tomar uma água, tomar um café, fazer algum movimento ali para que você não fique tanto tempo parado. Então, a cada hora, pelo menos por 5 minutos, você fazer algum tipo de ativação no seu corpo. E, paralelo a isso, né, junto com isso, é você encontrar uma atividade física que você gosta de fazer. Não para emagrecer, tá bom? Não com o foco de emagrecer, mas com o foco de você ter saúde. Então precisa ser algo que você realmente goste, porque é algo que você tem que pegar para fazer que não vai ter fim, sabe? É algo que você tem que gostar o suficiente para você manter aquela atividade. Seja essa ou seja outra. Eu, por exemplo, gosto mais de musculação do que de ginástica. Então, eu prefiro fazer musculação, né? Todos os exercícios, especialmente para nós mulheres, né? Que faz com que a gente tonifique os nossos músculos, ele é muito importante. É fundamental nós fazermos atividades de tonificação muscular. Às vezes a gente acha, né, que para perder peso, para emagrecer, a gente tem que fazer atividade aeróbica, né? Como bicicleta, caminhada, corrida, ginástica, zumba, essas coisas. Só que, na verdade, a gente precisa alinhar isso com também atividades que fortaleçam os nossos músculos. Então, caminhar é bom, mas só caminhar não vai fazer com que o seu músculo se tonifique, tá? Então, além da parte da alimentação, é importante que você faça algum tipo de atividade que vai contribuir para a tonificação muscular. Então, se você está sendo acompanhada por um profissional da área, né, de educação física, essa é uma das coisas que você deve conversar, que você quer melhorar o seu tônus muscular, tá bom? E isso vai fazer com que você acelere o seu metabolismo e que você assim consiga não só emagrecer, mas emagrecer de uma forma onde a sua composição corporal vai melhorar, diminuindo a sua gordura e melhorando a sua massa muscular, tá? O seu corpo vai ficar mais bonito, não vai ficar flácido, né? O emagrecimento, quando a gente só faz atividades que só acelerem, né? Aeróbicas, assim, e a gente não come a quantidade de proteína necessária, causa muita flacidez. Então, esse daí não é um emagrecimento saudável. Por isso é importante a gente colocar isso, porque para longevidade, né? Para que você chegue na sua velhice conseguindo andar, subir escada, sentar sozinha na privada, levantar sozinha da privada, que são coisas que a gente não pensa, né? Porque às vezes a gente é jovem ainda
E não fica pensando, nossa, como que eu vou levantar, como que eu vou conseguir sentar e levantar sozinha da privada? Será que eu vou conseguir? As pessoas falam assim, eu não quero envelhecer na cama, mas para não envelhecer na cama, a gente precisa cuidar de várias coisas, e uma delas, todos esses hábitos aqui, porque esses hábitos que eu tô falando, não é só para emagrecimento, é para vida saudável mesmo. Oi, Solzinha, bem-vinda, linda! Então, em relação à atividade física hoje, né? Que nota você se dá? De 0 a 10. Que nota você dá para esse hábito na sua vida? Coloca aí pra gente, coloca aí no seu caderninho. Muito bem, agora vamos para o 6º hábito. O 6º hábito, ele é muito importante. Eu diria que é um dos hábitos mais importantes. Eu acredito que a gente fez uma live basicamente só falando sobre isso. Muito bem, Sol. Isso daí eu sei que é um hábito que você desenvolveu, né? Muito bem. Em relação a esse hábito que eu vou falar agora, né? Ele é um dos mais importantes, mas como eu disse, ele é um hábito, ou seja, ele precisa ser desenvolvido. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que estão acima do peso, elas não têm uma nota alta para esse hábito, tá? Pelo contrário. E esse hábito é a mastigação. A mastigação, ela é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde, para o nosso emagrecimento. Quando a gente cria o hábito de mastigar na quantidade certa que a gente precisa, que é o quê? É a ponto de triturar os alimentos, de formar mesmo uma pastinha na boca, sabe? Por exemplo, se for uma alimentação assim, mais mole, você não precisa de tantas mastigações, como por exemplo um purê de batata ou uma batata. Você não vai ficar ali 30, 50, 40 vezes mastigando aquilo, óbvio. Mas se você estiver mastigando coisas que já necessitem de um pouco mais, você precisa aumentar a quantidade de vezes que você mastiga esse alimento. Então, por exemplo, se for uma carne, né, uma coisa assim, um frango, uma coisa mais durinha assim, né, que precisa de mais mastigação, queria que você contasse quantas vezes você mastiga antes de engolir. Você vai ver que agora, só de eu falar, você vai tentar fazer diferente daquilo que você faz, porque agora você vai entender a importância desse hábito. Mas, na verdade, é importante que você veja como que era para você conseguir aumentar, tá bom? Por exemplo, uma garfada de carne não tem como a gente mastigar menos do que 30 vezes. É de 30 a 50 vezes que a gente tem que mastigar uma carne, tá? Pelo menos aí entre 30, 35, 40 vezes, porque a gente precisa de triturar essa proteína para que a gente possa absorver os aminoácidos dela e transformar esses aminoácidos em proteína para o nosso corpo, seja para a nossa célula, para o nosso músculo, para o nosso cabelo, para a nossa unha, para todas as utilidades que ele vai ter em relação à proteína. Ontem a gente falou um pouquinho, né, sobre a renovação do epitélio intestinal, né, que é as células aí da mucosa do nosso intestino ali, são aquelas células do epitélio que elas se renovam a cada 7 dias. E por conta dessa renovação, essas células, elas têm, assim como outras células do nosso corpo, tem aí pelo menos 15% da sua composição é de proteína. Então, com essa renovação, a gente chega a perder por dia em torno de 1 a 25 gramas de proteína só para a renovação do nosso epitélio, que é uma coisa natural, tá bom? Então, realmente, assim, a gente precisa ingerir a quantidade de proteína que o nosso corpo precisa para fazer todas essas renovações, porque a nossa pele também se renova, tantas coisas do nosso corpo se renovam também, tá bom? Então é muito importante a gente estar consumindo aí e mastigando muito bem essas proteínas para que a gente consiga absorver todo o aminoácido que dessa proteína vem para ser a base para a produção da nossa proteína corpórea, tá? Nós já falamos isso também na live de proteínas. Então, a mastigação. Em relação a esse hábito aqui, que é a mastigação, uma outra coisa faz com que a gente leve mais tempo para se alimentar. E o nosso cérebro, ele precisa de pelo menos 20 minutos para saber que a gente está satisfeito.
Então, quando você aumenta a sua mastigação, você dá a chance para o seu cérebro de receber a mensagem de saciedade, que é produzida pelas células da gordura corporal, né, do tecido adiposo, que chama leptina. É um hormônio que chega até o seu cérebro dizendo que você, que é controlado, esse processo é controlado pelo hipotálamo, que diz que você não precisa mais pôr comida para dentro. Então, se você não tem essa mastigação como um hábito, né, na quantidade certa, você ainda vai prejudicar os sinais de fome e de saciedade do seu corpo. Vai acabar comendo mais do que você precisa. E vai acabar acumulando aquilo que entra a mais como gordura corporal, que é tudo que a gente não quer, né? E a outra coisa também que acontece em relação à mastigação é que quando a gente mastiga bastante, a gente produz uma quantidade muito grande de líquidos, né? Então, quanto mais a gente mastiga, menos a gente precisa beber líquidos durante as refeições. Isso, às vezes, é um hábito ou um vício nocivo para o seu emagrecimento. Não porque o fato de você beber alguma coisa junto com a comida vai fazer com que você não emagreça ou vai fazer com que você engorde, mas vai mudar, vai alterar o pH do seu estômago. O pH do estômago, ele é super ácido para que ele possa fazer a digestão dos alimentos. Quando você bebe água ou bebe qualquer coisa, pior ainda, né? Qualquer coisa, junto com a refeição, você vai alterar a acidez do seu estômago e isso vai fazer com que você não consiga digerir bem os alimentos. E aí, não digerindo bem, você não absorve bem. Muitas vezes você começa a faltar, né, nutrientes só pelo fato de você estar tomando líquidos junto com a alimentação. Então, a mastigação, quanto mais você mastigar, menos líquido você vai precisar, porque quanto mais você mastiga, mais saliva você produz, e produzindo essa saliva, melhora a descida desse alimento e todo o processo de digestão, tá bom? Então, em relação a esse hábito da mastigação, que nota que você dá para você? De 0 a 10. Que nota que você dá no hábito da mastigação? Se você quiser compartilhar aqui comigo, pode compartilhar, tá bom? Não é aquilo que você quer desenvolver, você tem que dar uma nota daquilo que é hoje, tá bom? Do que é hoje para que a gente possa trabalhar dentro dessa ferramenta aí, para que eu possa trabalhar com vocês, para vocês melhorarem os hábitos mais necessários aí, tá? O 7º hábito é o horário regular das refeições. E o que quer dizer isso, na verdade, né? O horário regular das refeições quer dizer que você está respeitando o seu tempo de fome e saciedade, tá? Hoje em dia, né, existem já muitos estudos que comprovam de que a gente não precisa mais comer de 3 em 3 horas, tá? Já faz tempo que isso é falado. Por um tempo, a gente até orientava as pessoas a comerem de 3 em 3 horas porque elas ainda não tinham a habilidade de perceber a sua fome física e a sua fome emocional. Só que hoje a gente já tem técnicas que a gente ensina aos clientes a perceberem a sua fome física e conseguirem distinguir a fome física da fome emocional. Então, respeitar o tempo das refeições quando eu estiver com fome, eu devo comer. Eu não preciso esperar mais tempo, certo? Eu não preciso estressar o meu corpo, sabe? Desrespeitar o meu corpo. A proposta que eu tô trazendo aqui é para que a gente tenha um respeito na hora da alimentação. É aprender a respeitar o nosso corpo e os sinais que o nosso corpo dão. Então, o fato de você aprender a ouvir o seu corpo vai determinar quantas refeições por dia você vai fazer, certo? Pode ser que no começo você até se preocupe, achando que você tem poucas vezes fome física. E isso pode acontecer porque talvez você esteja realmente com um excesso de gordura no seu corpo.
Conforme você vai dando a chance do seu corpo queimar essa gordura, quando você come, quando tem fome e para quando tá saciado, você vai queimando a reserva do seu corpo. E fazendo isso, queimando essa reserva do corpo, você vai tendo que colocar mais comida para dentro. Isso vai aumentar a sua fome. Então, por exemplo, às vezes você começa percebendo fome física, sei lá, 2, 3 vezes por dia. E depois, quando você queima essa gordura, né, que tá em excesso, você começa a perceber que em 4 vezes por dia você tá tendo fome, né, que aumentou a sua fome. Isso significa que você tá colocando o seu corpo para queimar essa gordura extra, certo? Então, é importante que você desenvolva esse hábito de respeitar a sua fome física e perceber a sua fome emocional, tá bom? Então, de 0 a 10, que nota que você dá para esse hábito? Vocês estão aí? Coloca um joinha para mim, vocês estão me ouvindo? Vocês estão tão quietinhas? Muito bem. Então agora, o que nós vamos fazer? Agora, o Leandro tá aqui. Agora, vocês vão me dizer, ou vão escrever aí no seu papel, no seu caderninho, né? Não sei se você tem um caderno diário para suas lives, né? Quais áreas que estão favorecendo o seu emagrecimento? Dessas 7 áreas aqui que a gente passou, quais são as áreas que estão contribuindo para você emagrecer? O que você acredita? Qual delas? De 1 a 7. Então, vou repetir elas, tá? O sono. 2, respiração. 3, alimentação correta. 4, água. 5, atividade física. 6, mastigação. E 7, horário regular de refeições. De 1 a 7, qual dessas áreas estão favorecendo o seu emagrecimento? Estão contribuindo para você emagrecer? Muito bem. Agora a próxima pergunta é: quais áreas que você precisa dar maior atenção? Qual dessas 7 áreas que você acredita que você precisa melhorar, que você precisa dar mais atenção para ela? O sono, a respiração, a alimentação correta, a água, atividade física, mastigação ou o horário regular das refeições? Qual dessas áreas você precisa dar mais atenção? E por último, você vai citar 3 atitudes que você vai fazer, que você vai tomar 3 atitudes nessa semana em favor do seu emagrecimento. Então, quais são 3, tirando o sono todas? Né, mãe? Você dormir nunca foi um problema, né, mãezinha? Então, quais são as áreas, né? Quais são 3 atitudes que você vai tomar essa semana para você melhorar o seu emagrecimento? Fala aí para mim. Em relação a essas 7 áreas, quais são as 3 atitudes que você vai tomar? Dando aí ênfase provavelmente para a área que você mais precisa melhorar. Dessas 7, mãe, qual é a área que você acredita que você mais precisa melhorar? Tirando o sono. Ellen, e você? Tá podendo falar aí ou não, lindona? Solzinha, e você? Qual você acha que é a área que você mais precisa dar atenção? Então, se você tá assistindo aqui no gravado, né? É importante que você faça essa ferramenta, porque ela vai contribuir para você ver as áreas e os hábitos que você precisa desenvolver para conseguir emagrecer de forma definitiva. E também quais são as ações que você vai se comprometer a aplicar daqui para frente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para quem está assistindo no gravado e depois não ficar perdida na hora de responder.
Vamos supor que uma das áreas aí que você acredita que está favorecendo o seu emagrecimento é o sono, né? Como é o caso da minha mãe aí. Então, o sono, ela não tem problema com o sono. Qual é a área que você precisa de mais atenção? Então, vamos supor que seja a água. E aí a gente vai, alimentação e mastigação, a Sol colocou. Então, vamos pegar o exemplo da Sol aqui. Então, Sol, me fala aí, quais são 3 atitudes que você vai tomar nessa semana em relação à alimentação e à mastigação para potencializar o seu emagrecimento? Vamos supor mastigação e exercício, minha mãe. Muito bem. Então, mãe, quais são as 3 atitudes que você vai tomar essa semana em relação à mastigação e o exercício para potencializar o seu emagrecimento? E são ações, atitudes, tá bom? Por exemplo, eu vou caminhar na praia, né? Que é o caso da minha mãe aí. Vou caminhar na praia todo dia 1 hora. E vou intercalar essa caminhada com agachamento. O agachamento, ele pode ajudar na tonificação do seu músculo, né? Então, vou agachar e de repente fazer flexões ali na praia, né? Intercalando com a caminhada, pelo menos 3 vezes por semana, por 30 minutos pelo menos. Essa seria uma ação. Então, eu vou caminhar 3 vezes por semana e vou intercalar com agachamento e flexão de braço. 3 vezes por semana por 30 minutos. Certo? Você pode até combinar com você quais são os dias que você vai. Eu vou segunda, quarta e sexta, por exemplo. Né? Então, é importante que você coloque no papel as atitudes que você vai tomar para que você se comprometa a fazer aquilo que você está dizendo que vai fazer. E que você veja, né, com seus olhos aquilo que você combinou com você. Por exemplo, na questão da mastigação. Na mastigação, você pode colocar lá combinar com você que você vai contar quantas vezes você está mastigando. E que você vai mastigar pelo menos 30 vezes cada garfada. Outra coisa é você repousar os talheres no prato depois que você colocou na boca. Então, colocou uma garfada, vai começar a mastigar, coloca o garfo e a faca e solta as mãos. Até engolir. Quando você engolir, aí você pega o garfo de novo para colocar outra garfada. E a outra coisa, você pode colocar um cronômetro para que você possa almoçar em torno aí de 15 a 20 minutos. Ou seja, o seu tempo de mastigação e de processo, né, na hora da sua alimentação vai estar ali sendo cronometrado. Amanda, mas eu vou ter que cronometrar para sempre? Claro que não. Vai chegar uma hora que você vai desenvolver esse hábito. Lembra que para que a gente possa desenvolver um novo hábito, a gente precisa de decidir fazer aquela atitude, né? Ter aquela atitude para mudar e repetir essa atitude por tempo necessário a ponto de você fixar esse hábito na sua mente, criar novas conexões neurais. Imagina que você tá, por exemplo, construindo uma nova trilha, né? Um novo trilho. E nesse novo trilho tem aí esses hábitos que a gente falou hoje. E para cada hábito, você pode colocar 3 atitudes que você vai fazer para que você possa repetir aquilo com frequência até que aquilo vire um hábito. Tá? É dessa forma que a gente cria novas conexões. Então, por exemplo, o fato de você comer muito rápido era um hábito nocivo, ou seja, era um vício de comer o alimento muito rápido. E para você ver como isso é um vício mesmo, isso é uma coisa que a gente já melhorou muito aqui em casa, né? Eu e a Ana Laura, a gente come um pouco mais devagar. O Lê que tem o hábito de comer um pouco mais rápido. E aí, às vezes, eu chamo ele pra comer, pra jantar ou pra almoçar. Ele senta lá e daí ele começa... Aí eu, Lê, por que você tá comendo tão rápido? Aí ele nem percebe. Por quê? Porque é um hábito, é automático. A gente colocou no automático. Então, do mesmo jeito que a gente pôs no automático, a gente tem que tirar esse do automático e fazer novos hábitos para que esse outro entre em automático, que é
Então, esses 3, por exemplo, que 2 pessoas aqui colocaram que a mastigação é um deles. Então, você contar quantas vezes você tá mastigando, você respirar enquanto você come, sentir o sabor da comida, apreciar a comida, você colocar um cronômetro para você saber ali o tempo que você precisa estar ali, né, comendo, para dar o tempo da mensagem de saciedade chegar no seu cérebro. E repousar o garfo todas as vezes que você coloca uma comida na boca. Então, quando eu falo para ele, Lê, por que você tá comendo tão rápido? Ele põe o garfo em cima da mesa e respira. Eu nem percebi que tava comendo rápido. Pois é. Então, assim, às vezes a gente não percebe, né? Então, o fato, às vezes, de você colocar um cronômetro vai contribuir. Você pode pedir para alguém que tá com você, falar, olha, se eu estiver comendo muito rápido, você me lembra que eu tenho que desacelerar? Que eu tenho que comer um pouco mais devagar? Né? Então, às vezes, você tem aliados ali, né? Pede para as crianças, você vai ver. Filho, fala para a mamãe quando a mamãe estiver comendo muito rápido, tá? Não esquece de avisar a mamãe se a mamãe estiver comendo muito rápido, porque você cria ali aliados que vão contribuir, vão se sentir úteis por estar contribuindo com a sua mudança de estilo de vida. E você vai cada vez percebendo mais, tendo mais consciência da sua alimentação. E a outra questão, até em relação à mastigação mesmo, né? É a gente sempre sentar para comer. Eu tenho uma cliente que ela come em pé. Então ela põe uma colher, ela não faz um prato. Ela põe uma colher de arroz, uma colherinha de carne e um pouquinho de salada. Daí ela vai comendo em pé, se alguém pede alguma coisa, ela vai na cozinha, ela volta na sala, ela vai na cozinha, ela volta na sala, e ela tudo comendo. Daqui a pouco ela coloca mais um pouquinho de comida. E aí ela vai, tananã, 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 tananã. Daqui a pouco ela põe mais um pouquinho de comida. Então, quando você faz isso, né? Não sei se é o hábito, porque tem muita mãe que faz isso, né? Especialmente mãe de muitos filhos. Você acaba nunca sentando para comer. E aí você não dá atenção para aquilo que tá acontecendo. Aí você não sabe o quanto comeu, nem tem ideia do quanto demorou para comer e provavelmente comeu muito mais do que aquilo que você deveria, certo? Mas você nem tomou atenção, nem curtiu aquele prato. Então aqui em casa é assim, eu vou lá, faço a comida. A hora que eu chamar, eles têm que vir, porque eu não gosto de ficar esperando. Então eles já sabem, ó, daqui 5 minutos eu vou chamar, vocês se preparem para vir. Aí eu aviso já. Aí eles vêm. Quando eles vêm, eles sentam e eu falo, alguém quer mais alguma coisa? Ai, mamãe, eu quero água. Ai, pega não sei o que lá. Ai, pega não sei o que lá. Pego tudo e repito a pergunta. Alguém quer mais alguma coisa? Porque eles sabem que se eu sentar, eu não levanto mais. Se eu sentar, eu não levanto mais. Então, aí eu... Terminou? Tá tudo bem? Tá, então agora eu sento. Daí alguém fala assim, ah, esqueci a pimenta. Ou, ah, esqueci não sei o que lá. Fala, agora você levanta, porque agora eu não levanto mais. Então, esse é um compromisso. É você, a sua saúde, é você colocar o seu benefício em primeiro lugar, porque você é importante, você merece esse cuidado, certo? Então você pode servir, a gente pode servir, eu sirvo também aqui em casa, faço muitas coisas, mas na hora que eu sento para comer, eu não levanto mais. E tem outra coisa que eu detesto também, minha mãe sabe, né? Que é dar do meu prato. Ai, eu detesto dar do meu prato, eu faço de novo pra pessoa, não me importa. Mas dividir minha comida eu não gosto, eu só divido com crianças inocentes, tá? Ana Laura agora já tem tamanho e já sabe fazer as coisas, então agora eu não divido mais com ela. Agora ela lá de vez em quando vem roubar do meu prato, daí meu coração de mãe não resiste. Mas o que é importante a gente saber disso também? Por quê? Porque muitas mães repartem aquilo que elas estão comendo com a criança. Só que o fato de você repartir com o seu filho pode fazer com que falte para vocês, especialmente se for a proteína. Então você precisa tomar cuidado, porque se você colocou ali no prato a quantidade que você, né, vai comer e o bebê ou a criança começa a pegar do seu prato, vai faltar para você. E daqui a pouco você vai ficar com fome de novo. Antes da hora, antes do que era necessário, certo? Daí a gente também tem que tomar bastante cuidado com isso, com a forma com que a gente conduz ali a questão da alimentação. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Essa live é muito importante e você pode fazer e aplicar essa ferramenta, né, várias vezes, sempre voltando, sabe? Sempre voltando. Ah, eu tô meio que desviada. Deixa eu voltar lá na minha ferramenta. Aí você vai, senta ali, olha de novo,
né? Como que você pode trabalhar esses hábitos, coloca lá quais que estão favorecendo o seu emagrecimento, quais que você precisa dar mais atenção naquele momento, porque pode ser que daqui a pouco vocês não precisem mais dar atenção para mastigação, vocês já fixaram um novo hábito. Então pode ser que tenha outra área. Por exemplo, agora eu tô com uma área que eu tô assim, mesmo precisando dar uma acertada nela, que é a atividade física. Tô mesmo. Tô precisando dar essa atenção. Então, já aproveitei aqui, já fiz aqui com vocês. Olha, eu quero correr pelo menos 2 vezes por semana e quero fazer a tonificação muscular pelo menos 6 vezes por semana, né? Então, é importante a gente colocar isso, olhar para isso, certo? Então, vocês podem fazer isso todas as vezes que precisar. E aí, você sempre colocar 3 atitudes que você se compromete a fazer na próxima semana para que você possa potencializar o seu emagrecimento. E daí, na próxima semana, você aplica de novo essa ferramenta e vê quais áreas que você precisa melhorar e qual é a atitude que você vai ter, 3 atitudes que você vai ter na próxima semana. E assim, de atitude em atitude, melhorando um hábito após o outro hábito, você vai criar uma nova rota e vai aprender a ser magra para sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. E a gente se vê então mais tarde. Hoje a nossa aula vai ser muito top, vai ser sobre suplementação, tá bom? Então não percam que eu tô preparando um conteúdo incrível para que logo mais a gente esteja junto, tá? Será que a suplementação ela ajuda ou atrapalha o processo de emagrecimento? Qual é o mito e qual é a verdade em relação a isso? Tá bom? A gente se vê mais tarde então. Beijo para vocês e até lá!